Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para falar sobre campo magnético e a sua influência sobre as cargas elétricas. Vamos resolver 3 exercícios bem rapidinho, bem tranquilo. Eu espero que vocês gostem. Caso tenha dúvida, é só deixar nos comentários ou mandar aquele zap. Beleza, pessoal? Então bora lá. Indique a alternativa correta. São 5 alternativas para a gente verificar qual delas é a correta. Nas proximidades do polo norte geográfico da Terra, encontra-se o polo norte magnético. Norte e norte. Então vamos lá, pessoal. A Terra, aqui o polo norte e o polo sul geográfico. Nós sabemos que a bússola, pessoal, quando orientada, ela aponta para o norte, não é isso? O N, o norte da bússola. Por quê? Porque aqui no norte geográfico fica o sul magnético. Por isso a parte norte da bússola é atraída pelo sul magnético, que fica no norte geográfico. Então no norte geográfico fica o sul magnético, informação falsa. Os polos norte geográfico e sul magnético da Terra encontram-se exatamente no mesmo lugar? E é aí que pega o perigo. Exatamente não é o caso, pessoal. Existe uma pequena diferença de angulação, ok? Aqui está o nosso norte geográfico e o sul magnético tem uma pequena diferença de angulação em relação ao norte geográfico, ok? Então eles não estão exatamente no mesmo lugar. Eles estão muito, muito próximos, ok? Mas não é exatamente. Mas lá no norte geográfico fica o sul magnético. Perfeito? Então a afirmação por causa do exatamente também é falsa. Os polos magnéticos de mesmo nome, norte e norte, ou sul e sul, se atraem? Então, o polo magnético norte é atraído pelo polo magnético norte? Não, não é isso. Nós sabemos que os polos iguais se repelem. O polo norte atrai o polo sul magnético. Afirmação falsa. Os polos magnéticos norte e sul de um ímã são regiões eletrizadas com carga positiva e carga negativa, respectivamente? Notem, pessoal, que aqui está sendo feita uma confusão entre a atração magnética e uma atração elétrica, ou seja, está se misturando os conteúdos de magnetismo com eletricidade. O que não é o polo sul magnético de um ímã, ele tem lá suas características magnéticas, não características elétricas, nem de carga positiva, nem de carga negativa. A afirmação também é falsa. Quando um ímã é quebrado em 2 pedaços, cada um deles continua tendo 2 polos magnéticos norte e sul? Então imagine você que tem um ímã norte e sul, e eu quebro esse ímã, formando 2 pedaços. E essa característica do ímã é muito bacana, porque quando eu quebro o ímã, ele passa a ter os 2 polos novamente, norte e sul. E se eu quebrar ele? Ele vai ter os polos norte e polo sul, e assim sucessivamente até chegar no ímã elementar. Perfeito? Afirmação verdadeira, resposta certa, letra E. Tranquilo o exercício, né? Exercício 8. A figura representa algumas linhas de indução de um campo magnético. Copie a figura e desenhe o vetor de indução magnética nos pontos A e B. Pessoal, o vetor de indução magnética ele é tangencial às linhas de indução. Então, se eu for representar eles, notem, no ponto A é uma reta tangencial, ou seja, toca um ponto, que é o próprio ponto A, e tangencia essa curva. E no ponto B, de novo, é uma reta que toca no ponto B e tangencia essas curvas. Então, o vetor de indução magnética é sempre tangencial às linhas de indução. Letra B. Em qual desses pontos o campo magnético é mais intenso? Ora, pessoal, no ponto A ou no ponto B o campo magnético vai ser mais intenso? Notem que onde nós tivermos uma proximidade maior das linhas de indução, nós teremos um campo mais intenso. Então, na região A, o campo
é mais intenso. Por que, já que é para justificar? Ué, porque nós temos... Opa, é mais intenso. Porque nós temos uma proximidade maior das linhas de indução magnética. Notem que aqui elas estão mais próximas, tem uma concentração maior das linhas. Aqui elas estão mais afastadas, ou seja, numa região de mesmo tamanho lá de baixo, tem um número menor de linhas concentradas. Por isso, o campo é menos intenso em B, mas como foi solicitado, mais intenso na região de A. Tranquilo e facinho também, né, pessoal? Exercício 12. Considere as seguintes situações. Primeira, um elétron move-se em relação a um ímã nas vizinhanças de um dos seus polos. Situação 2. Um próton está nas proximidades de um ímã, com velocidade nula em relação ao ímã. Situação 3. Um nêutron está em movimento em relação ao ímã, nas vizinhanças de um de seus polos. Em qual ou quais delas a partícula citada poderá submeter-se a uma força magnética? Bora lembrar? Bom, pessoal, para que uma partícula subatômica situada num campo magnético esteja submetida à força magnética, é preciso que essa partícula seja portadora de carga elétrica. Ou seja, se ela não tiver carga elétrica, seja um próton ou seja um elétron, isso não vai acontecer dela se submeter à força magnética. Além disso, além dela ter carga elétrica, é necessário que ela esteja em movimento, ok? É necessário que ela esteja em movimento e, detalhe, em uma direção diferente do vetor campo magnético, ok? Então vamos às 3 situações. Um elétron move-se em relação a um ímã, ok? Nas vizinhanças de um de seus polos, ok? É um elétron e ele está se movendo. Então, nessa situação, sim, ele poderá, desde que não esteja na mesma direção do campo magnético, ser submetido a uma força magnética. Ok, a primeira informação. Segunda, um próton, portador de carga elétrica, está nas proximidades de um ímã com velocidade nula, ou seja, ele está em repouso. Se ele está em repouso, ele não vai ter interação, ou seja, ele não pode ser submetido a uma força magnética. Esse não pode ser. Terceiro, um nêutron está em movimento. Aqui é o contrário, tem movimento em relação ao ímã, só que é um nêutron. Um nêutron não é um portador de carga elétrica, não é isso? Ele não tem nenhum tipo de carga, ele é neutro. Por isso, ele também não será submetido a uma força magnética. De tal maneira, em qual dessas situações, a partícula poderá ser submetida? Somente na situação 1. Beleza? Eu espero que sim. Era uma resolução de exercícios bem curtinha. Espero que tenham entendido. Comentem, por favor, se entenderam. Se tem alguma dúvida, também deixe o comentário de vocês. Ou escrevam lá no nosso grupo no Zap, deixando as perguntas com relação a esses exercícios, ok? Bons estudos, pessoal. Até mais.